Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o BBB 26, que a gente está tendo prova do líder de resistência mesmo, tá? Tá acontecendo essa prova, vamos estar comentando também depois da volta de Juliano e Breno, o que aconteceu na casa, tem pessoas querendo desistir até. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada do BBB 26, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E já vamos começar falando sobre... Depois que Juliano e Breno voltaram lá do quarto secreto, Jonas já foi deitar, já... E também o cowboy ele já começou a desistir já do desafio já do barrar do baile. Começou a falar ali que, né, ouviu os gritos do pessoal lá de fora. Aí começou a falar assim, o Juliano voltou, né, cumpriu, né, por isso que o Juliano ele foi escolhido. E ele meio que desistiu ali, né, ele deu um tempo ali de desistir do barrar do baile. Ele não tava querendo muito fazer também, depois disso, desanimou também, né, os dois desanimaram, tanto o Jonas, tanto o cowboy. E o Jonas, ele lá dentro do quarto, ele começou a ficar com raiva, tá? Ficou com raiva, deu um xingo na produção, falou assim, desliga a luz, produção. Tá na hora já? Porra, vai se ferrar, velho. Falta de respeito também. Só porque a produção não apagou as luzes. Sendo que não era nem meia-noite, praticamente. Eu acho que era o quê? Meia-noite e 10, eu acho? Assim, tava muito cedo lá dentro do BBB pra acabar desligando as luzes. Então é óbvio que a produção ainda não ia desligar as luzes e o cara ficou puto da vida lá no quarto lá. Ah, cara, tu tem que saber perder um pouco, né? Pô, só porque um desafeto seu voltou, tu tem que saber um pouquinho perder também, né? Pô, tu tem que saber um pouquinho também. E olha, enquanto isso daí lá na festa, a Ana Paula ela começou a conversar com o Breno e a Ana Paula ela começou a dizer para o Breno que por conta dos últimos acontecimentos da casa, gostaria de ir num paredão para ter uma resposta sobre o seu jogo. Gostaria de saber o que o público tá achando, né? Se ela realmente continua ou se sai. E a Ana Paula ainda começou a falar o seguinte sobre o grupo rival. Queriam planejar um paredão entre os mais fracos do jogo. Chamou eles de covarde por eles não quererem colocar ela no paredão, né? Porque sabem que ela é uma participante forte. E sabem também que a Milena é uma participante forte também. Então é óbvio que eles não querem participar de um paredão aonde tenham Ana Paula ou Milena, porque voltaram já de 2 paredões, já a Milena eu acho que voltou de 3, se eu não me engano. Então, assim, não estão querendo fazer um paredão junto. É óbvio, né? Assim, o grupo rival da Ana Paula, todos ali querem colocar a Ana Paula no paredão, mas eles não querem ir contra a Ana Paula no paredão. Que é aí que tá a incoerência, porque alguém tem que ir nesse paredão, gente. Se vocês querem botar essa mulher num paredão, alguém tem que se sacrificar e falar, eu vou contra ela. Alguém tem que bater no peito, gente. Porque nem o cowboy faz isso, nem o cowboy que é o mais fodão de todos, né? Cowboy e tal, nem ele faz isso. Então, assim, cara, eu acho. eu acho que ninguém vai colocar a Ana Paula no paredão. De verdade, só vai colocar a Ana Paula no paredão se, cara, ela implorar ali pra algum aliado botar ela no paredão. Se ela combinar com os aliados dela pra colocar ela no paredão. Só assim, só ela vai. Porque de resto, eu duvido que o grupo rival coloque ela, por medo, por ser arregões mesmo. E olha, seguindo ainda, o Breno ele foi conversar com o Babu primeiro, depois ele foi conversar com a Ana Paula sobre o mesmo assunto, mas ele falou que quando Ana Paula ou o Babu estiverem criticando um ao outro, ele vai sair de perto, ele não tá muito condizente com o pessoal ficar atacando um ao outro, né? A Ana Paula ficar atacando o Babu e o Babu ficar atacando a Ana Paula. E nesta conversa, o Breno ele disse o seguinte: eu não jogo com ela, com a Ana Paula. Eu tô mais com o Babu. Uma hora eu vou ter que votar nela e ela sabe disso. Mas agora a gente tem que perder tempo aqui. A gente não tem tempo a perder aqui. Quem mudou o voto foi ela. E vou falar com ela. Eu poderia ter ido ao paredão direto se tivesse voto a menos. E o Breno ele também aconselhou o Babu de não trazer assuntos externos para atacar a Ana Paula. Diz o Breno o seguinte: pode jogar seu cinismo com tudo que você tem em ferramenta aqui dentro, mas acho que coisa lá fora de pauta vai atrapalhar. A gente está tentando pensar no julgamento aqui dentro. Ela tem característica de jogo que você não joga.
vai em cima dela, tá entendendo? Isso pode deslizar para um lugar muito ruim. O jogo dela é irritante falar para ela e não precisa de nada de fora para justificar, porque o jogo tá aqui dentro. E citando também, né, sobre a musiquinha que o Babu ele fez ali para Ana Paula, falando até da extrema direita. Então, assim, o Babu ele tá realmente, né? O Babu ele realmente tava precisando desse choque de realidade ali pro Breno para ver se o Babu ele realmente para de ficar pegando coisa de fora, falar que a Ana Paula é burguesa, que a Ana Paula ela veio de BH e ele é do gueto, e daí ficar falando que ela é loira e tal, ela é branca, e daí trazer de novo à tona a Carol Conká. Então assim, eu não sei se o Babu ele vai parar de falar sobre isso. Não sei. Eu acho muito difícil, porque ele tá com uma visão de jogo ali dentro ali que parece que ele não vai mudar. Ele vai continuar batendo nessa tecla, falando que a Ana Paula é a nova Carol Conká, só que ela é branca e é por isso que ela está sendo idolatrada. Não sei se ele vai continuar ainda puxando essas pautas, mas né, a gente vendo a personalidade dele lá dentro do jogo, pelo que parece é que ele não vai mudar. Não sei se esse choque de realidade ali com o Breno ali vai fazer alguma diferença. E olha, seguindo ainda durante a festa, a gente teve a Marcele que ela foi conversar com a Ana Paula. Olha só, quem diria, hein? Será que ela foi ali recalcular a rota? Será que Marcele foi recalcular a rota? Por quê? A Marcele ela foi conversar com a Ana Paula e ela tava tranquila, tá? Que fique bem claro, ela tava muito tranquila. E daí a Marcele começou a declarar admiração até por Ana Paula. Começou a falar assim, acredito que viemos cada um de uma história, de uma parte do Brasil, a gente representa alguma coisa, mas cara, não tô aqui para representar ninguém, tô aqui para viver minha história, as pessoas que me colocaram aqui dentro, querendo ou não, são uma nação azul e branca. Aí a Ana Paula falou que ela é diferente, tem outro peso, mas de uma região invisibilizada no Brasil. E a Marcele concordou, falou assim, eu tenho que pensar em quem está atrás de mim. Mesmo jogando uma contra a outra, sempre deixei claro, tem alguma coisa pela Ana Paula que eu não sei explicar. E a Ana Paula falou assim, o respeito que eu tenho por você, e a admiração. E aí, logo depois, isso daí que é engraçado, porque logo depois disso, a Marcele tava mal no quarto. Tava passando mal, tava mal demais por causa de bebida. Que assim, uma hora ela tá conversando super tranquila, super de boa lá com a Ana Paula, e no outro ela tá passando mal no quarto. Foi um negócio ali, gente, de assim, minutos, tá? Não foi um tempo absurdo entre um acontecimento e outro. E a Jordana, ela começou a chamar a atenção da Marcele, porque viu que a Marcele tava conversando com a Ana Paula e do nada agora tá passando mal. Daí começou a falar assim, você não tava assim não, tá? Não tô entendendo nada. Eu não vou passar a cabeça na mão, não. A mão na cabeça, não. Você tava conversando com a Ana Paula sobre jogo, sobre vida. Em 3 segundos você ficou assim? Não é assim, não. Tava achando que era meio que drama ali que a Marcele tava fazendo, né? Que a Marcele só queria chamar atenção. E olha, perceba que a gente tinha, né, o Jonas deitado já no quarto, já o Jonas ele cagou pra Marcele passando mal. Cagou, literalmente cagou, não tava nem aí. Tanto é que ele olhou com uma cara, gente, com uma cara de cu, olhando ali a Marcele. Ele não levantou. O pessoal, a Jordana, a Banquequinha, a Gabriela, teve que chamar o Breno para ir ajudar, porque o Jonas não quis ajudar. Aí levaram ela pro banheiro, gente. Levaram ela pro banheiro. Teve uma cena ali maravilhosa que parecia que ela tava parindo. Ela tava fazendo um parto ali. A Jordana, a Jordana lá embaixo. Assim, a Gabriela, para você ter uma ideia desta bela imagem. A gente tem a Marcele no banho, com a Gabriela atrás dela, fazendo força no estômago ali da Marcele. A Jordana ali embaixo ali, gente, eu não sei o que ela tava fazendo, mas ela tava agachada no banheiro. Enquanto isso, lá do outro lado, do lado do box, onde tem a divisória, o Breno tava dando as mãos pra Marcele, segurando a mão forte ali dela ali. Cara, parecia que ela tava tendo parto. De verdade, parecia que ela tava tendo um filho ali dentro ali, todo mundo ali acudindo ela.
Foi uma cena fenomenal. Depois disso, levaram ela lá pro confessionário, lá pra ver se ela tava bem. E assim, enquanto isso, lá dentro do quarto, a Jordana ela começou a falar que a Marcele tava falando normalmente com a Ana Paula sobre o jogo, sobre vida, sobre admiração, e do nada mudou. Mudou completamente. Então é por isso que a Jordana não tava concordando com o que estava acontecendo. E a Gabriela tava meio que defendendo, falou assim: ah, quando ela chegar amanhã, e bom, nem falar sobre isso, nem fala dessas coisas, porque tava se autocobrando, né? É melhor não falar. A Jordana saiu do quarto, não quis nem ouvir a banquequinha falando. E a Gabriela falou assim: não adianta ela ficar brava, porque acha que tudo é jogo. Por que, que ela tá puta desse jeito? Depois disso, o Jonas, ele começou a cogitar que a Marcela estava forçando estar mal, mas depois ele viu que não era bem assim, que ela realmente estava mal, né? Levaram até pro confessionário. A Gabriela deu uma, né, conversou ali com o Jonas e o Jonas ele meio que entendeu que ela estava muito mal. E ela voltou do atendimento médico depois, assim, sendo amparada pela Gabriela, pelo Jonas, pela Jordana. Já lá no quarto, a Marcele pediu isso, falou assim: ai, gente, me perdoa. E o Jonas falou que, que tem que parar com isso, Marci. Você não tem que pedir desculpa, você não fez nada. E a Marcela falou assim: segura minha mão, Jonas, por favor. Cadê o cowboy, gente? Nossa, ela não lembrava nem que o cowboy tava no barral do bairro. Ela não lembrava nem isso. Nem isso ela tava lembrando, gente. Ela tava mal, tá? Tava mal. Não sei como, de um segundo pro outro, ela ficou mal. Mas que ela ficou mal, ela tava, tá? Tava mal. Tanto é que a Jordana, ela contou ali pro pessoal que teve 3 momentos ali que ela entrou dentro do confessionário para ver como é que estava o estado da Marcele, mesmo não podendo. Tomou um esporro ali da voz ali. E diz a Jordana que a Marcele estava muito inquieta ali dentro do confessionário. Estavam dizendo, estavam supondo que seria uma crise que a Marcele teve depois que veio a volta do Breno. Teve um choque completamente ali e ela ficou desamparada por causa disso. Por causa disso, ela ficou fora de si. E olha, depois a gente teve o, né, depois teve a festa e tal, mas o ponto era que o pessoal estava esperando o cowboy voltar para ver Breno e Juliano. Mas como ele já ouviu os gritos, ele não tomou nenhum susto, né? Ele não tomou nenhum susto, ele voltou. Aí o Breno falou assim: eu tô de volta, e aí, formiga? E o cowboy só respondeu só: e aí, louva? Né? Porque o Tadeu chamou, né? Chamou um grupo de formiga e o Breno de louva-a-Deus. Por ele não andar junto com o grupo, né? Ele não tem um grupo definido. Então, daí o Juliano também deu uma afinetada também, falou assim: bom dia, formiga, formiguinha. E o cowboy respondeu: formiga, formiga. E aí foi pro quarto. O cowboy foi pro quarto, né? Obviamente, ele foi ali, né? Não quis ficar, né, com uma cara de tonto ali no meio. Mas depois disso, né, o pessoal começou a se arrumar pra ir pro quarto, dormir e tal. E a Jordana e o cowboy começaram a conversar na cozinha. Que a Jordana, ela começou a dizer, né, sobre a crise que a Marcele teve, que pode ter sido motivada pelo retorno do Breno no programa. E a Jordana, ela contou exatamente o que eu já vinha falando já anteriormente, mas a Jordana, ela disse o seguinte: a voz falou pro Jonas levar ela no confessionário, mas fomos eu, Jonas, Gabi, Breno, 2 médicos, ela não parava. Eu entrei 2 vezes no confessionário sem poder entrar, e a voz brigou comigo. Ela estava chorando, em crise. Realmente ela estava em crise, mas eu acho que foi o baque do Breno voltar. Aí o cowboy concordou e a Jordana, ela começou a dizer que Chayane, Babu e os outros participantes mudaram completamente quando o Breno voltou do paredão falso. Ah, gente, quem poderia imaginar, né? Pô, estão recalculando rota, né, fi? Depois dessa volta, estão recalculando rota pra caralho, né? E a Jordana começou a dizer o seguinte: as conversas são que agora estão na merda, que rolou uma casa de vidro e o que eles sabem não vão falar e a gente não vai acreditar. Mas parece que o Breno foi pra casa de vidro, voltaram Juliano e Breno juntos, disseram que tinham cartazes. Na hora que o Breno voltou, Chayane mudou, Babu mudou, todo mundo mudou, todo mundo. Ana Paula colocou um véu lá na festa e falou: é o enterro de vocês. E o Breno falou: vai um por um. E a Jordana, depois de um tempo dessa conversa, ó, essa conversa durou muito, tá?
Durou muito tempo lá. E a Jordana começou a dizer que ela estava indignada, estava chorando de raiva. E aí o cowboy falou assim, seja você até o final e tá tudo bem. E a Jordana falou assim, que adianta ser eu se eu não sou vítima? Nem se eu quisesse, não tenho cara de vítima. Isso daí, depois eles terem. Olha, eles detonaram a tia Milena. Falaram que é um absurdo. Como assim ela tem torcida lá fora? Não é possível que ela tenha torcida lá fora. Não é possível que uma pessoa como a tia Milena tem torcida lá fora. E ainda disseram o seguinte: que muito provavelmente a torcida começou a se unir para a tia Milena quando o cowboy colocou ela no primeiro paredão. Porque aí viu que era uma perseguição e viu que era uma menina diferente dos outros. Era uma personagem completamente diferente das outras pessoas. Então por isso daí que a tia Milena ela voltou, ela continuou no reality. Também falaram um pouco da Chayane também, mas assim, 80% foi detonando a Milena. Os outros índices foi sobre a Chayane, foi sobre os outros assuntos. Mas o ponto da Chayane foi que começaram a dizer que assim, não dá para ser vítima igual a Chayane, né? E ainda compararam ainda a Chayane ainda como o Davi Brito, né? Falando que ela é uma nova Davi Brito. Assim, não é, né? Não é. O Davi pelo menos traz entretenimento. O que ela traz de entretenimento? Eu imagino que esta conversa de Jonas e Cowboy, né, este momento aí, né, falando sobre ser o Davi e tal, eu imagino que é por causa da história. Mas, assim, se for por entretenimento, cara, a Chayane não traz absolutamente nada de relevante pro jogo. Nada. Ela é uma participante zero à esquerda total. Total, gente. Ela de verdade não faz absolutamente nenhuma diferença no jogo. Enquanto Jordana e Cowboy estavam lá detonando ao pessoal, olha só a cena maravilhosa que a gente tinha. A gente tinha simplesmente a Samira e o Juliano deitados no chão, ouvindo a Jordana e o cowboy conversando lá embaixo. Porque eles não tinham mais carne suficiente para ouvir lá no quarto do líder. Aí começaram a ouvir. Depois chegou o Babu também para ouvir também a conversa também. Ficou lá ouvindo também ali na escada. Gente, que cena maravilhosa, tá? Que cena fantástica. E o Juliano ouvindo, assim, pegou pela metade, tá, Juliano? Pegou pela metade a conversa de Jordana e Cowboy e foi levar essa conversa picotada ali para Chayane. Levou para Chayane durante a madrugada, foi lá conversar com a Chayane e aí o Juliano ele contou para Chayane que a Jordana tava detonando ela na cozinha. Diz o Juliano o seguinte, a Jordana tava te esculhambando. Eu ia descer porque tava ficando com raiva. Aí a Chayane perguntou o que eles estavam falando e o Juliano ele respondeu que desde a Casa de Vidro percebeu que você fazia papel de vítima. E se é isso que o Brasil gosta, ela não consegue ficar aqui. E o que não consegue fazer papel de vítima? Aí a Chayane falou assim, ela vai me prejudicar de novo, ela lançou isso, aí prejudicou com a minha vida. Você não tem noção do que essa infeliz tem, não. Ela acabou comigo, me compararam com o Davi, acabaram comigo por causa disso. Assim, cara, gente, assim, de verdade. O Juliano, ele pegou picotado, né, Juliano? Pô, pegou picotado, né? Pô, pegou a casa de vidro, que assim, essa casa de vidro que a Jordana e o cowboy tava citando é sobre o próprio Juliano e o Breno, porque eles voltaram falando assim, a gente tava lá na casa de vidro, a gente teve cartaz, mentindo, né? Mentindo ali descaradamente ali pro pessoal. E, ainda mais, assim, que a Cheyenne faz o papel de vítima e eu não consigo fazer esse papel de vítima. Pô, a Jordana, ela disse que ela não consegue fazer papel de vítima. Foi isso, foi. A Cheyenne, ela ter sido incluída nessa conversa, gente, foi completamente aleatória, foi. Porque pegou um ponto, pegou um nome, Cheyenne. Aí pegou um tema, Casa de Vidro. Aí pegou um negócio também de vítima. Aí linkou tudo, deu nisso. Deu nisso. Não é completamente verdade o que o Juliano contou pra Cheyenne. Aí a Cheyenne começou a chorar. A Cheyenne falou que ela vai matar essa menina. Falou, vou matar. E chorando, vou matar. E chorando. E o Julião falou assim, ela não sabe o que é ser mãe solteira. Ela não passou, ela não sabe metade das coisas que você passou. E a Cheyenne, ela também ouviu o Juliano dizendo que a Jordana teria comparado ela de novo com o Davi Brito. E ela começou a falar o seguinte, me fudi de novo,
pode ter sido um paredão errado pra mim também. Paredão de 3 é difícil. E a Chayane, ela prometeu que durante a manhã iria ter um acerto de contas com a Jordana. Falou o seguinte, vou esperar ela acordar, porque eu vou fazer um inferno nela. Pra ela ver o que é perseguição. Tô perseguindo? Fala na minha cara, porra, ai, tô chorando de raiva. O sonho dela é ser vítima da edição. E o meu maior medo é ser vítima da edição e jogar essa porra sozinha. E olha, chegou de manhã e a Chayane, ela realmente foi tretar com a Jordana. Realmente foi lá causar com a Jordana. Por quê? Começou no banheiro. A Jordana tava lá no banheiro, né, tava ali perto ali do banheiro e tal. E a Chayane, ela sai do banheiro e volta. Ela vai passar e volta ali pro banheiro. Daí começa a falar assim, que desgraça tava falando de mim ontem, Jordana? E a Jordana falou assim, não tava falando de você não, Chayane. Se dê a devida desimportância. E aí começa a discussão entre as duas. Começa a discussão gigante ali entre as duas, a Chayane dizendo assim, que desgraça era que você tava falando de mim ontem, Jordana, contando a mesma historinha da casa de vidro. E a Jordana perguntou, historinha de que, Chayane? E a Chayane falou assim, eu não tô com raiva não tô me vitimizando não, eu tô chorando de raiva. Ué, tu não acabou de falar que tu não tá com raiva? Agora tu tá falando que tá chorando de raiva? Aí não entendi. E a Jordana continuou ainda batendo né, se dê a devida desimportância. E a Chayane perguntando e tava falando de quem? E a Jordana respondendo, tava falando de vocês, não. Tava falando de mim, de outras situações. Não, Jordana, tu também tava falando sobre a tia Milena também, né, pô? Vamos ser realistas aqui, Jordana. Tu tava falando também sobre a tia Milena também, cara. Pô, pelo amor de Deus, viu? E aí, continua a bateção de boca, a Chayane falou assim, tava falando de mim, aí que é VTZ, e a Jordana respondendo, né, se dê a devida desimportância, que saco, você só precisa ter um pouquinho assim de jogo pra saber pra cima de mim, pra vir pra cima de mim, gente, discussão ali rolando ali, e essa discussão começou os xingamentos ali, a Jordana falou assim, seu jogo muda quando te convém aqui dentro, citando, né, a volta de Juliano e Breno com a mudança repentina de Chayane e Babu. E a Chayane começou a falar assim, minha filha, sabe que é liderança? Vai falar e vai engolir as palavras que falou. Tenta de novo, me compara com o Davi, faz o que quiser. E a Jordana falou assim, então vai a merda, vai tomar no seu cu. E a Chayane respondeu, vai se fuder. E a Jordana falou assim, vai você, vai pra cá do caralho, que o diabo te carregue, porra. E continua a bateção de boca ali. Gente, que treta maravilhosa. A Chayane ainda dizendo assim, você vê aquela cobra safada, tava falando de mim ontem com o cowboy, você não tá entendendo. E ela irritada, né, falando pro Babu e as duas ainda tretando ainda. A Chayane mandou ela a merda, falou pra ela tomar no cu de novo. E a Jordana falou assim, vai você, vai pra casa do caralho. Gente, que maravilhoso. E depois disso, depois dessa treta, a Chayane, ela começou a falar o seguinte, não, ainda não é mulher, meu Deus, eu gosto assim. Quando fala e não assume, ótimo, agora tá bom, tá perfeito. Ela e o safado daquele cowboy, o cowboy, e fala bem assim, eu não sei vitimizar, não tenho cara de vítima. O cowboy olhou pra cara dela e falou bem assim, tenta, vai tomar no cu num povo desse. Gente, o cowboy tomou de morador. O cowboy tomou de morador aí, porque assim, o cowboy não falou pra ela tentar. Vamos ser realistas aqui. O cowboy não falou pra ela tentar, a gente falou exatamente a aspas de cowboy. A gente falou. Porra, o cowboy não falou pra ela tentar, cara. Que isso? Aí tá, cada vez vai aumentando, tá percebendo? Tá percebendo? Cada vez vai aumentando, né? A Chayane, ela já conseguiu ver a expressão de Jordana quando tava conversando, quando tava tendo a conversa né? A Chayane, ela conseguiu ver a expressão de Jordana quando a Jordana tava conversando com o cowboy. Já conseguiu ver até a expressão dele, sendo que ela nem sabia dessa conversa, o Juliano que foi levar para ela. E a Chayane, ela continua ainda descendo a lenda na Jordana, chamou ela de safada, vitimista, falou que vitimista é ela, é a Jordana. Gente, assim, assim, dentro do BBB, eu não sei se vitimista
é um dos piores, né, uma das piores pessoas ali do jogo. Porque, de fato, vitimista dentro do BBB, eu imagino que vai longe. Eu imagino que vai muito longe às vezes. Tem muitos participantes que só fizeram papel de vítima lá dentro só e foram longe. Alguns ganharam até o BBB. Então, assim, não é um grande problema ser vitimista. De verdade, não é um grande problema, não. Eu, pelo menos, acho que não é dessa forma. Porque a grande maioria do público pega, né, abraça esse enredo de vítima, que está sendo perseguido pela casa, que realmente todo mundo odeia ele. Então, assim, já teve participante já que foi assim. Já teve participante já que fingia, né, ser perseguido e ganhou uma popularidade absurda. Absurda. Então, não vejo todo um mal você ser vitimista. Você ganha o BBB, né? Você ganha o BBB sendo vitimista. Enquanto isso daí lá no quarto, Ana Paula e Milena tava repercutindo, né, depois desses xingamentos que rolou entre as duas, né, entre Chayane e Jordana. E a Ana Paula, ela começou a dizer sobre ela não ser alvo da semana, né? Sobre ela não ser alvo de votos, não ser alvo de colocar no paredão, nada disso. E a Ana Paula, ela começou a dizer o seguinte: sabe que eu fiquei mais horrorizada com o que vocês escutaram? Que eles querem colocar a Samira no paredão. Eu tinha certeza absoluta que eles iriam pra cima de mim. Aí começou a dizer o seguinte: ainda mais Humberto ficando. Bando de covardes. Porque não querem colocar a Ana Paula no paredão, né, gente? Né? Querem colocar a Samira porque acham que a Samira é mais fraca do que a Ana Paula. E eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que não vão colocar a Ana Paula. Eu acho muito perigoso, né, colocar a Ana Paula com qualquer um do grupo deles. Né? Pensando logicamente lá dentro, lá, é óbvio que tu não vai querer bater de frente com a Ana Paula. É óbvio que tu não vai querer bater de frente num paredão com ela. Ela voltou de 2 já voltou já. Então, assim, né, pode ser que ela esteja forte aqui fora. Né? Pensando na cabeça do público lá, pensando lá dentro, tá? Pensando lá dentro. O pessoal começa a imaginar que ela está forte, né? Ana Paula Renault, pô, um nome que todo mundo tava pedindo no BBB, já faz anos já, que o pessoal quer essa redenção, porque o prêmio era dela no BBB 16, então querem fazer essa nova história ali dela, e ela já voltou já de paredões já. Então o pessoal tá com esse receio de botar ela no paredão por achar ela um nome forte e acabar não saindo ela. Enquanto isso, lá no quarto do amor, a Chayane tava irritada ainda com a Jordana. Falou o seguinte: inventa uma mentira desgraçada que acaba com você, seu nome, sua reputação, tudo. Pô, mas que mentira, Chayane, que ela inventou de ti? Mentira que a Jordana inventou da Chayane, gente. Mentira que vai acabar com a vida da Chayane, gente. Que mentira que foi essa? E a Chayane, gente, aí que vem o negócio. A Chayane ela não falou que ela não quer se fazer de vítima, que ela não quer ser vítima, que ela tem até medo de ser vítima ali dentro do BBB, né? De ficar parecendo vítima. Então, ela começou a dizer que ela não se sente merecedora de estar ali no BBB. Falou assim: o tanto que eu tô errado, o tanto que eu sou sujo, o tanto que eu sou pecadora, nunca mereci estar aqui no BBB e nunca menti, nunca escondi nada de ninguém. Tantas palavras na minha cabeça e ainda quer jogar mais, é vitimista, é falsa, é mentirosa. Não sou, velho. Meus erros nunca tiveram a ver com isso, nunca, nunca. Não vou colocar mais uma desgraça na minha cabeça depois de tantos. Eu não gosto. Eu, de fato, não gosto desse tipo de personagem, sabe? Pô, a pessoa falou assim: não quero que o público me veja como vítima. Eu tenho medo do público estar me vendo como vítima. Aí a pessoa vai lá no quarto sozinha e começa a falar um monte de coisa. Começa a falar que ela não se sente merecedora, né, começa a se autodepreciar, né? Começa a falar sobre si, começa a falar que é burra, que não merecia estar, que ela é errada, que ela é suja, que ela é pecadora. Pra mim isso daí é se fazer de vítima. De verdade, pra mim isso daí é se fazer de vítima. Não adianta a Chayane ela falar que ela tem medo do público estar vendo ela como vitimista, sendo que ela vai pro quarto e daí começa a falar sozinha muitas coisas sobre ela. Começa a falar que ela é errada, que ela não merecia estar lá. Pô, pelo amor de Deus, quem realmente tá preocupado em não se fazer de vítima, não se faz lá dentro do quarto lá, falando mil e uma coisas, depreciando você mesmo. Não faz isso. E ela faz. Então, eu não consigo acreditar que ela não quer se fazer de vítima. Eu não consigo acreditar nesse personagem dela. Eu não consigo acreditar nisso.
Enquanto isso, lá na cozinha a gente estava tendo uma conversa de Cowboy e Jonas, onde o Cowboy ele começou também a meio que se fazer de vítima também, viu? Começou a falar assim, a gente não quer se deixar bater, a gente não tem esse perfil. Já outras pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento do jogo, de saber um pouco mais como Big Brother e é tudo mais, alguma coisa acontece, existe a narrativa do opa, então vocês estão falando que o corpo dela é feio, então tá falando do cabelo, busca as características para diminuir, para a pessoa se tornar ali, para se pôr numa posição que não precisa. Nós estamos todos no mesmo jogo. É justo termos discussões, falarmos coisas que talvez não seria a melhor coisa a ser dita e tudo mais. Mas não é o nosso perfil, cara. Não adianta. A Jordana falou, isso não é justo. Jordana, você assistiu isso mais do que eu. Quantas vezes aconteceu aqui dentro, né? Falando ali que a gente nem fala sobre eles e eles ficam falando sobre a gente, daí a edição pinta a gente como os vilões, porque a gente é contra eles, né? Começou também a fazer o discursinho também de vítima também, que não me agrada nada. E o Jones começa a falar que ele desanimou. Falou assim, agora eu desanimei mesmo. Depois dessa injeção de ânimo, você nem volta para a estaca que você tava. Você volta pior. Para mim, né, arranjar força, não sei para onde. Aí o Cowboy falou assim, hoje tem prova do líder, a gente tem que ganhar. E o Cowboy, ele começou a dizer que a Milena ganhou a simpatia do público por achar ela engraçada e diferente. Diz ele o seguinte, quem tá assistindo em casa tá vendo isso de forma interessante, engraçada. E ainda citou a conversa que ele teve com a Jordana, né, falando sobre a própria Milena. E o Cowboy ele disse o seguinte também sobre a Milena. Nós demos gasolina pro fogo dela, de certa forma. Porque vai uma, depois vai a outra, e vai de novo a outra, entendeu? Nós fomentamos isso inconscientemente. Porque na hora que a gente tá ali jogando, a gente ganha o líder e vai por quem a gente acha que é inimigo mesmo, normal. E aí eles foram lá pro quarto, levaram as conversas pro quarto. E nessa conversa do quarto, o Cowboy continua desabafando com a Jordana. E a Jordana começa a chorar, falar que não adianta ficar ali, né? Não adianta. E o Cowboy, ele também não tá querendo ficar. O Cowboy não tá querendo ficar, falou assim, eu não vou ganhar. E hoje acho que nem chego no top 10. Não chego nesse top 10, porque eu e Jonas somos muito mais mira. E começou a falar que tava pensando em desistir. O Cowboy começou a falar assim, tô pensando em pular fora. Tô cansado, uma série de fatores. Não me fazem mais ficar. Aí o João falou assim, não, cara, você tem motivos. O Cowboy falando que não tem mais motivo para continuar no jogo. Mas teve uma conversa, tivemos uma conversa, né? Nessa mesma conversa, tá? O Cowboy, ele começa a dizer com todas as letras que ele recebeu, que ele teve notícias, né? Dizendo que teve informação no vídeo do anjo, quando ele foi o anjo e recebeu o vídeo da esposa dele, falando que ele teve notícias no vídeo do anjo. Então provavelmente deve ter passado algum sinal para ele. E ainda mais, a gente teve os tweets supostos tweets, vou falar supostos tweets, porque eu também não fui atrás, eu só vi só print só, mas parece que é verídico, que é, né, tudo parece, né, mas teve tweets da suposta esposa do Cowboy, onde ela diz o seguinte, gente, fiz o que pude com o vídeo do anjo, agora é só velas, reza e mantras. Eu amo a ideia de atrapalhar o jogo de alguém completamente só com atitudes minhas. Brincadeirinha. Não sei se foi brincadeira, hein? Não sei. Cara, aí estão pegando cortes, né? Estão pegando vídeos, né? Estão revendo o vídeo ali da família, né? E eu vi, né? Revendo o vídeo de novo dela. Ela fala assim, não, Cowboy, eu sei que você é o homem perfeito para mim. Aí o pessoal... Aí a gente entra nas teorias da conspiração. O pessoal começou a falar assim, olha, tá vendo que ela falou para mim? Então é para ele parar com as atitudes que ele tá tendo lá dentro do jogo. Aí o pessoal começou a criar teorias sobre este vídeo. Assim, o Cowboy falou que teve notícia no vídeo do anjo. Então, alguma coisa teve. Alguma coisa passou batida pela produção. E ainda hoje, durante a tarde, a gente teve o resultado da enquete do líder, onde o público avaliou a liderança da Samira como confusa.
Aí a Samira começa a chorar. Óbvio, né? Pô, quem poderia imaginar que Samira estaria chorando? Porque a Samira falou assim, confusa? Eu tenho que ser mais clara? Ai, gente, desculpa. E daí começa a chorar. Ai, canseira também, viu? Canseira demais também. E a gente tem uma conversa lá perto do jardim, lá perto da porta de saída, né? Que tem umas cadeiras lá. Então, Ana Paula e Breno foram conversar sobre a volta e tal, e conversaram também sobre o jogo também. E nesta conversa, a Ana Paula começa a falar sobre o Babu. Começa a falar o seguinte: ele, o Babu, veio cantar uma musiquinha de própria autoria, que ele dá da esquerda à direita, ele colocou na letra. Eu te falo, e aí? Aí o Breno falou assim: ah, isso que eu falei para ele. Não acho justo com ninguém fazer isso. E a Ana Paula ainda continuou se posicionando sobre o Babu. Está atrapalhando consideravelmente meu jogo. Porque se isso pega realmente lá fora, você sabe que não só aqui dentro, o meu jogo está acabando. Como a minha vida lá fora pode estar extremamente prejudicada. E ele sabe disso, ele não é inocente. E quando ele fala e fala de novo, e fala mais uma vez, ele fala propositalmente. Aí o Breno, ele diz o seguinte: eu falei, se tem essa visão, deixa o público resolver, deixa o público decidir. E a Ana Paula, ela finalizou falando o seguinte: inclusive, todas essas pautas surgem através de uma percepção do público e não uma pessoa aqui dentro do jogo, aqui dentro, jogando essas pautas contra outro participante. Se ele não lembra disso, seria interessante. E a Ana Paula, ela deixou claro também nessa conversa que ela não vai se reunir com o Babu. Não vai se reunir com o grupo do Babu depois dessa volta do Breno. Não vai mudar isso. E ela prefere jogar como sempre jogou, né? Sozinha ali com a tia Milena. Assim, ela prefere fazer desta forma do que ficar seguindo regras de Babu. E a Ana Paula ainda deixou claro para o Breno que diz o seguinte, ela: você sabe que o meu maior adversário é o Alberto. Você sabe que o meu adversário é o Jonas. E hoje em dia, depois do que aconteceu no Sincerão e nas brigas seguintes, o Babu é o meu adversário mais perigoso. Então a Ana Paula tá querendo botar o Babu no paredão. E a Ana Paula já falou, né? Já falou, já que ela quer ir no paredão com o Babu. Pô, se fizer isso daí é histórico, tá? Eu de novo reforço que é histórico se ela fazer isso. E olha, vamos para a prova do líder, que a prova do líder desta semana seria em dupla, né? Que era a informação privilegiada que já tinha passado já. E vamos para as duplas da prova do líder. Dupla 1, Babu e Solange. Dupla 2, Leandro e Breno. Dupla 3, Alberto e Jonas. Dupla 4, Milena e Ana Paula. Dupla 5, Samira e Juliano. Dupla 6, Gabriela e Chayane. E dupla 7, Jordana e Marciele. E olha, antes da gente falar sobre a prova, vamos falar como é que vai ser esta semana do BBB, que olha, vai ser interessante, tá? Vai ser muito interessante essa semana, porque a gente começa com o seguinte: hoje tá tendo a prova do líder, e essa prova do líder, ela vai ser boa, tá? Vai ser boa. Sábado, a gente vai ter a prova do anjo. Vão ter que entrar em consenso no ao vivo, durante o programa do ao vivo, em consenso, o monstro e o anjo para emparedar alguém. Acho muito interessante. Se por acaso eles não entrarem em consenso, os dois vão pro paredão. Eu acho muito bom, cara. Vai ser dois contrapontos tentando chegar em acordo. E com 3 grupos é possível de entrar em acordo, tá? Com 3 grupos, eu acho provável de conseguirem entrar num consenso ali, tá? E no domingo, vamos lá. Domingo a gente tem as imunidades, que o Breno ele já tá imunizado já do quarto secreto, mais um imunizado pelo anjo, e mais um se o anjo ele quiser não ver o vídeo da família e pegar a imunidade, que, né, é quase difícil, é impossível disso daí acontecer praticamente. E a formação do paredão. Um emparedado pelo consenso do monstro e o anjo, ou os dois, né, o monstro e o anjo. Um emparedado pelo líder, o mais votado pela casa e o contragolpe do mais votado pela casa. Acho interessante esse contragolpe. Prova bate e volta, teremos 3 jogam, ou 4, né? Pode ser, né? Se eles não entrarem em consenso, o anjo e o monstro. E uma pessoa se salva, ou 2, né? Dependendo de se eles entrarem em consenso ou não. E na terça, eliminação, né? Volta a ser eliminação padrão. Muito bom, tá? Eu gostei demais desse consenso.
Quero ver muito se o monstro e o líder vão conseguir entrar num consenso. Eu quero muito ver se isso daí realmente vai acontecer. E agora, vamos para a prova do líder, da prova do líder de resistência que está acontecendo, tá? Vamos lá. A prova funciona o seguinte: uma parte da dupla vai ficar pressionando um botão e a outra vai ficar segurando uma plataforma. Enquanto uma fica segurando o botão, gente, essa daí não faz absolutamente nada. Fica segurando só o raio do botão só. Negócio mais simples do mundo. A outra fica segurando uma plataforma. Eles têm ali um pedaço, uma barra de aço para ficar segurando. E essa barra de aço, ela está segurando uma plataforma. E essa plataforma eles têm que ficar segurando. Tem um imã também embaixo também. Se a plataforma ela baixar muito, o imã ele puxa e daí a equipe é eliminada. Vai ter momentos que eles podem trocar de duplas. Eles podem trocar, né, de uma pessoa ficar no botão e a outra ficar segurando e vice-versa, pode acontecer. Pode ser opcional isso daí, pode ser uma troca opcional. Pode ser uma troca que realmente faça a pessoa realmente ir, né, para o outro lado, realmente troque em todas as duplas. E também tem a outra opção que é uma bolinha, onde a pessoa que está com o botão pega uma bolinha e coloca esta bolinha em cima da plataforma. Gente, a bolinha é imensa, tá? A bolinha é imensa, eu não sei como que eles vão conseguir ali ficar segurando, mas ó, vai ser uma prova boa demais, vai ser muito bom, sabe por quê? Por que que vai ser boa, cara? Porque simplesmente o Tadeu ele avisou que não terá dinâmica de desempate. Vai deixar o pessoal resistindo até a prova, vai deixar o pessoal continuar. Eu acho bom, tá? Eu acho bom pra caralho. A gente voltou pra umas provas raiz. Eu queria prova raiz mesmo, que o pessoal ficar sentado ou de pé ali sem fazer porra nenhuma. Eu queria. Mas tá bom, tá ótimo. É uma prova. Já assim a gente se contenta com pouco, né? A gente se contenta com pouco porque não tá tendo muita coisa. Então, assim, pra mim tá muito bom, tá? E enquanto tava acontecendo a prova, a gente já teve desclassificação já durante a prova. Ana Paula e Milena já saíram da prova, já obviamente, né? Óbvio. Assim, era já óbvio já que Ana Paula e Milena iriam sair porque elas estavam muito mal. Estavam muito mal. A tia Milena, ela tava doente. Ela falou que ela tava doente. E a Ana Paula tá sem comer, né? A Ana Paula tá mal, tá perdendo quilo ali pra caralho, tá? Então, assim, tá tendo isso. Então, era óbvio que as duas não iam resistir à prova. E ainda durante a prova, a gente teve um desentendimento ali entre Gabriela e Juliano. Tiveram um desentendimento, sabe por quê? Porque a Samira começou a cantar com a Gabriela e o Juliano reclamou. Você está cantando com uma pessoa cujo paredão dos sonhos tem você? E aí, gente, começa a discutir ali os dois. E a Gabriela começa a falar o seguinte: se você não quer ser votado, vai pra casa, porra, tá brava. A menina ficou brava, e o Juliano ele continuou ainda falando o seguinte: pra gente ter tido aquela conversa, achei que você não era uma pessoa que queria me ver no paredão dos sonhos, não. Muito menos boneco, muito menos Samira. Dá pra ver que você é falsa com 3. Mas tá todo mundo sabendo já. E a Gabriela falou assim: tá bom, Juliano, você é o senhor da voz. E o Juliano começou a chamar ela de falsa. Falou assim: não vem ficar dando coração no queridômetro, não. Seja honesta com seus sentimentos, falsa do cacete. Eita, que treta maravilhosa. Treta maravilhosa. E o Juliano prometeu infernizar a Gabriela. Olha, se o Juliano fizer isso com a Banquequinha, pra mim vai ser fantástico. Pô, a Banquequinha, ela ser atormentada pelo Juliano, quem poderia imaginar que a gente teria essa situação? Que a gente teria esse momento dos dois ali se alfinetando, dos dois ficar causando. Caralho, pra tu ver que esse BBB tá tão foda que até as plantas estão causando. Até a Banquequinha tá tretando. Que sensacional! E bom, estamos chegando já ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!